Hoje eu vou te mostrar como que é a estrutura para você criar a sua comunidade. E não só criar uma comunidade qualquer, mas criar uma comunidade forte, baseado em psicologia e em anos de experiência criando diversas comunidades. Como criar um senso de comunidade real com as pessoas que te seguem nas redes. Não é dar um nome para o seu público ou colocar eles dentro de um grupo de WhatsApp. Comunidade é outra coisa. Comunidade hoje é um dos ativos mais valiosos para qualquer criador de conteúdo ou até mesmo para qualquer empresa. E a verdade é que quase ninguém entende exatamente como que comunidade funciona na prática. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou o Tuliones e nesse canal eu falo da filosofia One Person Business, falo muito de comunidade e também falo de inteligência artificial aplicada para o nosso modelo de negócio. Então, se você é empreendedor solo e esses assuntos te interessam, já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo. Aqui a gente troca ideias sobre os erros e os acertos e principalmente tudo que envolve o mundo do negócio de uma pessoa só. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. O nosso ponto de partida é que a gente é um ser social. Desde sempre a gente vive em bando. Se você coloca duas pessoas numa ilha deserta, o que você acha que vai acontecer? Provavelmente elas vão se encontrar e elas vão tentar viver juntas. Isso está no nosso DNA. A nossa identidade é construída no social. Então, se eu afirmar que eu sou empreendedor, eu sou pai, eu sou corredor, isso precisa de validação no coletivo. Não é apenas eu falando para o espelho e eu acreditar que isso vai ser verdade. Só que aqui no Ocidente, a gente vive num individualismo absurdo. É a minha história, o meu resultado, o meu caminho, porque eu quero. E esse individualismo arregaça com o coletivo. E esse individualismo arregaça com a construção de comunidade. Porque para construir comunidade, o caminho é o oposto. É sobre o coletivo. E aí, para dar um exemplo rápido, é só a gente olhar para o Oriente, por exemplo, Japão ou China, que são lugares onde as pessoas se prezam muito pelo coletivo. Onde não existe jogar lixo no chão, onde existe um respeito enorme com as outras pessoas, onde cada um se preocupa muito em fazer o seu para que toda a coletividade viva bem. É aquela coisa, a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então a gente precisa sim prestar atenção no coletivo. E assim, não tô afim de babar ovo pra gringo não. Eu acho o Brasil um dos melhores lugares do mundo para se viver. Mas no Brasil, sim, praticamente todos os dias eu vejo alguém jogando lixo no chão. No trânsito, que é outro exemplo muito claro, é absurda a falta de educação. Ninguém para pedestre no Brasil. Eu faço esse exercício de parar e sempre gosto de tocar nesse assunto e para convidar as pessoas a refletirem isso também, né? Não tô aqui para falar disso não, mas presta atenção. Quantos de vocês, quando estão dirigindo, param na faixa de pedestre, freiam, né, na faixa de pedestre para as pessoas passarem? No Brasil é tão absurdo que quando a gente para e o pedestre não tá esperando que o carro vai parar, ele vai te agradecer, sendo que isso é a coisa mais normal do mundo. Aí a pessoa te agradece por você fazer algo que é obrigação sua de parar para ela atravessar. Mas vamos lá, gente, eu amo o Brasil, mas eu vou precisar dar um exemplo aqui. Praticamente todo dia eu vejo gente jogando lixo no chão. Um outro exemplo, assim, esdrúxulo que é corriqueiro, é que os motoristas não freiam para o pedestre atravessar na faixa de pedestre. Faz a experiência. Se você é motorista, começa a prestar atenção. Quando você freia para o pedestre atravessar, ele quase sempre não está esperando isso. Então ele vai te agradecer. Ele vai te agradecer por algo que é a sua obrigação fazer. Então no Brasil é meio que vergonhoso. Tá, mas a gente não tá aqui para criticar o Brasil não. O Brasil é ótimo e vamos seguir em frente com a ideia. Então pega um papel e a caneta para você anotar uma coisa. A gente vai falar agora sobre o core da comunidade. Isso é muito importante, porque a comunidade é sobre algo que é maior que você. Não é sobre a sua história, é sobre algo
que você pertence. Para criar comunidade de verdade, você precisa ter uma história que é maior que você. A comunidade não é sobre você. A comunidade é sobre o todo. O erro clássico. O cara vai e conta a história dele. Comecei do zero, eu cresci, eu isso, eu aquilo e aquilo outro. Legal, só que isso é a sua história. E no fundo, ninguém se importa. Ninguém vai unir de verdade em torno de uma história que é só sua. Comunidade se constrói, então anota isso que é muito importante. A comunidade se constrói em torno de algo que é muito maior do que os indivíduos. A comunidade precisa ser algo muito maior do que os indivíduos. Principalmente do líder. A comunidade não é sobre o líder. O líder está ali para ajudar. A comunidade se constrói quando as pessoas sentem que estão participando de algo que é maior que elas. A história tem que ser maior que os indivíduos, inclusive maior do que a própria história do líder. Então, por exemplo, no Piranhas é assim. Não é sobre eu criei, o Tuliones criou um grupo de corrida e é o grupo de corrida do Tuliones. Não. É sobre a gente estar junto, sair para treinar junto, vamos correr junto. Muitas vezes eu nem tô presente, então a gente tem ideias de fazer prova, então vamos compartilhar coisas juntos. Tem viagens que as pessoas se organizam sozinhas. Ou seja, o Piranhas é sobre o Piranhas, não é sobre mim, não é sobre o Tuliones. Eu posso ter tido a ideia, eu posso ter criado e por mais que as pessoas continuem chegando, não é sobre mim. A história não é minha. A história está sendo construída coletivamente. Ou seja, eu como líder do Piranhas sou parte disso e não o centro. Então tem uma pergunta muito importante que você precisa responder. Qual é a história que une todo o seu público? Qual é a história que faz sentido para o seu público? Se você não tiver essa história coletiva, então você não tem uma comunidade, você tem uma audiência. E se você está curtindo o vídeo até agora, deixa seu like, é muito importante para o canal e isso me motiva a continuar gravando mais vídeos. E agora vamos falar sobre os tijolos da construção da comunidade. Crenças, rituais, hábitos e símbolos. Uma comunidade forte compartilha muitas coisas. Não é só um assunto, tem muita coisa envolvida. Uma comunidade forte compartilha muitas coisas, não tem um objetivo somente. E se você fala, minha comunidade é para pessoas que querem crescer no digital, isso é muito fraco, isso é papo de guru, porque é fraco, é genérico. Comunidade forte de verdade precisa ter mais do que isso, precisa ter crenças. Por exemplo, a verdade vende. Não precisa de personagem, não precisa fingir o que não é. A autenticidade com estratégia dá resultado. Por exemplo, no Piranhas não é só corrida, é cultura, é arte, é união. Piranhas é muito mais do que corrida. Acaba que a corrida acaba sendo só o fio condutor que liga aquelas pessoas. No Piranhas, por exemplo, é muito maior do que apenas pessoas que correm. Ali a gente tem uma forma de pensar, uma forma de agir, um estilo próprio. Isso é o que vai realmente dar liga nas pessoas, conectar elas. Porque, aqui em BH tem, uns 50 grupos de corrida. O Piranhas é só mais um. Por que as pessoas querem colar com o Piranhas? Porque o Piranhas tem uma autenticidade, tem um estilo próprio. O Piranhas é diferente, as pessoas são diferentes. E quem é de fora percebe. E quem quer entrar, entra e não quer sair de jeito nenhum. Porque assim, é uma cola mesmo, sabe? É bizarro o jeito que as pessoas chegam, ou amam ou odeiam. Não vou falar que todo mundo ama, mas tem um filtro ali que naturalmente a pessoa entende e quer ficar ou não. Ela já sai fora de cara. Então esse filtro natural é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho de hábitos. Hábitos compartilhados criam rituais. E rituais criam pertencimentos. Vou dar um exemplo do Piranhas. Todo treino, quando a gente termina, a gente faz um corredor. Então quem vai chegando primeiro, a gente faz 2 filas e começa a receber quem chega depois, batendo na mão de todas. Então quando a pessoa chega no final, ela é recepcionada com uma energia tão grande e não importa se ela está chegando em primeiro, em segundo e terceiro ou se é a última. Normalmente a última é até mais ovacionada. A gente levanta uma energia que a pessoa, no final do treino, não tem como não conectar com a gente. Ela entra em êxtase
e fala assim, porra, o povo me esperou, o povo me aplaudiu, o povo me abraçou, pô, essa galera é foda, o que eles têm? Eles são foda, eu quero colar aqui de novo. E quando alguém do seu público adota um hábito que veio de você, isso significa que a sua comunidade está funcionando. E para fechar, vamos falar de símbolo. O símbolo pode ser de várias formas. Símbolos podem ser visuais, verbais, comportamentais, pode ser uma frase, um nome, uma cor, um objeto, um jeito de se vestir. Então vamos falar da comunidade dos corredores. Se você corre, você vai entender que um smartwatch é muito mais valorizado do que um Rolex. Para os corredores, o que é valorizado é a funcionalidade e não o status. Ou seja, se você está num grupo de corredores, o Rolex não vale de nada. E aí, nesse caso, o relógio é um símbolo. E o símbolo cria identificação instantânea. As pessoas vão pensar, esse aí é dos nossos. Mesma coisa, você vai chegar no lugar, vai bater o olho no pulso de uma pessoa, vai ver que ela tá de Garmin, você vai falar, pô, essa pessoa é corredora ou é atleta, enfim. E agora vamos falar de interação. Se as pessoas interagem só com você, você não tem uma comunidade, você tem fãs. Para uma comunidade funcionar mesmo, as pessoas precisam interagir entre elas. Elas precisam gerar conexão entre elas. Então você, como líder de comunidade, o que você pode fazer? Você pode apresentar umas pessoas para as outras, para elas se interagirem. Você, como líder, tem que estimular isso. Você precisa criar espaços, provocar conexões e juntar gente. Então, por exemplo, conversando dentro de um grupo de WhatsApp, tá surgindo um assunto que você sabe que tem a ver com outra pessoa, você pode marcar a outra pessoa que nem está participando, porque às vezes ela não está vendo, de forma que ela se sente convocada para participar daquele assunto. Então, às vezes uma pessoa não conhece a outra e vai conhecer porque você ligou elas. Isso é muito legal, isso é muito interessante. E aí você vai entender que isso é uma comunidade, está funcionando sem o líder estar presente. Então, para uma comunidade funcionar, ela tem que funcionar sem o líder estar presente. Aí sim, você vai perceber que você criou um movimento muito maior do que você. Porque comunidade são sobre pessoas e não sobre você. Então agora vamos pensar num checklist de perguntas rápidos para saber se você realmente tem uma comunidade. A sua comunidade tem uma história coletiva maior do que qualquer indivíduo? Se não tem, é audiência. As pessoas compartilham crenças, hábitos e símbolos? Se não, é só um objetivo em comum. As pessoas interagem entre si e não só com você? Se não, é fã-clube. Quanto mais objetivos compartilhados, mais forte a comunidade. Objetivos mais crenças, mais hábitos, mais símbolos, mais interação entre membros, igual uma comunidade blindada. Por hoje foi isso, pessoal. Se você curtiu, compartilhe com uma pessoa que está criando uma comunidade. Obrigado por assistir e eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo. Uma recomendada por mim e outra recomendada pelo próprio YouTube. A gente se vê no próximo vídeo.